Bom dia, turma! Vamos iniciar nossa semana, finalizando nosso capítulo 7 de Matéria e Energia. Na aula passada, nós estudamos as propriedades gerais, né? Estudamos a força-peso, onde peso é igual a massa vezes a gravidade. Hoje, nós iremos estudar as propriedades específicas dessa matéria. Acompanhe comigo no livro didático de vocês, na página 123. Então, vamos lá. Propriedades físicas são os meios de identificar as substâncias, já que dependem apenas da natureza delas. Quem são essas propriedades físicas? Nós vamos ter aí o ponto de fusão, temperatura que uma substância passa da fase sólida para a líquida. Exemplo, o gelo derretendo. A água, ela tem o ponto de fusão e ebulições, né? O ponto de fusão da água, 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição a 100 graus Celsius, que é quando essa água ela congela ou ela evapora. Ponto de solidificação é uma temperatura que uma substância passa da fase líquida para a fase sólida. Exemplo, a água que congela, né? Quando nós pegamos a água e colocamos lá no congelador, ela vai congelar quando ela atingir uma temperatura de 0 graus Celsius. Outra propriedade é o nosso ponto de ebulição, temperatura em que uma substância passa da fase líquida para a gasosa, a fervura da água. Quando a água começa a ferver e ela evapora, é porque ela atingiu uma temperatura de 100 graus Celsius. Ponto de condensação, temperatura em que uma substância passa da fase gasosa para a líquida. Exemplo, a precipitações da chuva, né? A água ela vai evaporar, ela chega nas nuvens, ela se condensa. Quando ela se condensa, essa nuvem está cheia, ela cai em forma de chuva, como nós conhecemos. Aí nós temos um exemplozinho aqui, acompanhe nessa imagem, né? Aqui são as mudanças de estados físicos da água. Quando essa água ela passa do estado sólido para o estado líquido, ele é chamado de fusão, certo? Um exemplo, o gelo que derrete. Quando essa água ela passa do estado líquido para o estado gasoso, é chamado de vaporização, né? A gente coloca lá uma panela para ferver, para fazer o café. Quando essa água ela começa a sair do líquido para o gasoso, é chamado de vaporização. Quando a água ela passa do estado gasoso para o líquido, nós chamamos de condensação, né? O exemplozinho que nós falamos anteriormente, a nossa chuva. Quando essa água passa do estado líquido para o sólido, chamamos de solidificação, uma água que congela. O processo chamado sublimação é um processo onde a água ela não passa pelo meio intermediário que é o estado líquido, certo? Ela vai passar do estado sólido para o estado gasoso diretamente. É o chamado processo de sublimação, ok? E vice-versa, quando essa água passa do estado gasoso para o líquido, também chamamos de sublimação. Densidade absoluta é a razão entre a massa e o volume de um corpo em determinadas condições de temperatura e pressão. Como calcular? Essa é a nossa nova fórmula, certo, turma? A fórmula da densidade absoluta, onde nós temos aí que densidade é igual a massa dividido pelo volume, onde a densidade é dada em quilogramas por centímetros cúbicos ou gramas por centímetros cúbicos. A massa é dada em gramas e o nosso volume em centímetros cúbicos. Já já a gente vai calcular aí uma atividadezinha do livro didático de vocês, certo? Então acompanhem comigo esse exemplo. Para finalizar, nós teremos aí a solubilidade, né? É a propriedade pela qual uma substância, que é o soluto, se dissolve na massa de outra, que é o solvente. Quem é o nosso solvente universal? É a água. Então, o soluto vai ser uma substância que vai se dissolver nesse solvente. Exemplo, um copo de água, nós colocamos lá um sal para dissolver. Esse sal será o soluto e a água o solvente. Dureza é a resistência que as substâncias oferecem ao riscar. Nós teremos elementos de uma dureza enorme, capazes de riscar qualquer outro mineral, e elementos de uma dureza bem simples, né, menor. Exemplo, nosso diamante, que é o elemento mais duro do planeta. E o menos duro é o talco, né? Nós temos uma tabelinha semelhante à que tem no livro de vocês aqui, ó. Acompanhe, né? O aumento de dureza.
nós vamos ter de 1 a 10, uma escala de 1 a 10 aí, né? Onde 10 é o diamante, que é o elemento mais duro que nós temos na natureza. Risca um vidro, ele risca o próprio diamante. Aí nós vamos ter aqui, ó, o elemento menos duro, número 1, o talco, né? Pode ser riscado com unha, com moeda. E assim vai o gesso, a apatite, né? Então essa é uma escala de minerais de escala de dureza, né? O elemento do mais duro para o menos duro. Então a dureza é a resistência que as substâncias oferecem ao riscar a outra, tá? Então vamos acompanhar comigo aí a nossa atividadezinha, o exemplo do livro de vocês, tá? Tá lá na página 126 do livro, nós vamos responder a primeira questão, tá? Lá no cálculozinho de densidade. Então, turma, no livro de vocês, na página 126, a questão 1 fala o seguinte: um peso de papel maciço feito de ferro tem massa igual a 79 gramas e o volume de 10 centímetros cúbicos. Calcule a densidade do ferro. Então, nós temos aí, né, que densidade é igual a massa dividido pelo volume. Ele quer saber a nossa densidade, que é igual a massa, ele nos deu 79, dividido pelo volume de 10 centímetros cúbicos. Então, a nossa densidade, 79 dividido por 10, nós teremos 7,9 gramas por centímetros cúbicos, ou quilogramas por centímetros cúbicos, certo? Essa aí é a resposta da nossa primeira questão. E eu quero que vocês respondam as demais questões do livro, a questão 2 e 3. Até nossa próxima aula. Bons estudos!